Como já falado em vídeos anteriores, quando uma célula sofre uma determinada lesão, ela pode ter alguns caminhos. Ela pode evoluir diretamente para a necrose, a morte celular, que é um processo irreversível, ou ela pode sofrer um processo de degeneração, que é uma lesão celular reversível. A partir daqui, ela pode voltar ao seu estado fisiológico normal, ou seja, voltar à homeostase ou evoluir para a necrose. O que vai definir se a célula voltará ou não ao seu estado de homeostase é a extensão e a duração da lesão. Se a lesão ultrapassa certos limites, o resultado disso é a morte celular. O processo de necrose, que é o que será abordado aqui nesse vídeo, pode ter várias causas e diversos tipos. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos como esse, clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quando a gente fala de morte celular, temos aqui dois processos distintos: a apoptose, que é a morte celular programada, e a necrose. A necrose é um processo irreversível que pode acontecer por diversas causas. Existem alguns mecanismos que podem levar à necrose. Vamos imaginar aqui uma célula normal em seu estado fisiológico. Se caso acontecer uma hipóxia, ou pior ainda, uma isquemia, isso pode levar à morte da célula. No caso da isquemia, ela é pior que a hipóxia porque envolve, além da falta de oxigênio, a falta de nutrientes para a célula e os metabólitos vão se acumulando no tecido. Um outro mecanismo que pode levar à necrose é o dano direto à membrana celular, podendo ser um dano decorrente de toxinas e outros agentes químicos. Isso também pode acontecer pela liberação de enzimas lisossomais, que são hidrolíticas, e gera a autodigestão das organelas. Um outro mecanismo é a lesão por radicais livres. Macroscopicamente, o tecido necrótico possui algumas características. O fígado e o rim são os órgãos mais usados como exemplo. O tecido fica pálido, macio e friável, além de ficar bem demarcado do restante do tecido viável por uma área de inflamação. Porém, quando o sangue se infiltra no tecido necrótico, ele se torna avermelhado. A gente pode pensar em um infarto renal para ficar mais fácil de entender, que fica circundado por uma área avermelhada. As alterações necróticas acontecem primeiro a um nível ultraestrutural. Depois de um tempo, elas ficam visíveis na histologia e, por último, depois de 1 a 2 dias, elas vão aparecer macroscopicamente. Agora vamos ver os aspectos microscópicos. A célula em necrose possui algumas características morfológicas que serão faladas aqui. O núcleo de uma célula que sofreu necrose possui algumas características. Ele se encolhe, fica escuro, redondo e homogêneo. Isso é conhecido como picnose. Outro fenômeno que acontece é a cariorrexia. Isso é quando os fragmentos escuros do núcleo são liberados na célula. A cariólise é a dissolução da cromatina, que deixa o núcleo extremamente pálido. Uma outra característica da célula necrótica pode ser a ausência de núcleo, que é quando o núcleo já sofreu a lise total. Já o citoplasma das células necróticas fica homogêneo e eosinofílico nas colorações de HE. A célula também pode ficar com um aspecto pálido e desfocado pela degradação de suas proteínas. Uma outra coisa que acontece também é que elas perdem a sua conexão com a membrana basal e se desprendem, ficando muitas vezes individualizadas. O que vimos até agora são os aspectos gerais de uma necrose. Agora vamos ver um pouco sobre os tipos específicos de necrose. Existe a necrose de coagulação, a necrose de caseificação, a necrose liquefativa e a gangrenosa. Essas classificações são usadas, mas nem sempre elas descrevem a complexidade do processo que está acontecendo com um determinado tecido. Além disso, mais de um padrão de necrose pode estar presente em um tecido ou órgão. Começando pela necrose de coagulação, ou também chamada de necrose coagulativa, ela é caracterizada pela preservação do contorno básico da célula afetada. Para a gente entender melhor esse tipo de necrose, podemos pensar em um ovo cozido. Nessa situação, o calor ele coagula as proteínas do ovo e ele mantém a sua forma. Isso é bem semelhante ao que acontece com as proteínas das células. No caso da célula, esse tipo de necrose sugere uma lesão que aconteceu por uma hipóxia, mas também endotoxemias
e toxinas bacterianas podem gerar esse tipo de lesão. Se a gente pensar no exemplo mais clássico, que é a hipóxia, a célula que sofre falta de oxigênio começa a entrar em acidose, e a acidose gerada começa a coagular as proteínas da célula. Morfologicamente, o núcleo fica piquinótico, sofre cariorrexia e cariólise, ou pode estar ausente, e o formato da célula é mantido. Classicamente, ela é observada nos rins, no fígado e no músculo estriado esquelético, mas também pode acontecer em outros tecidos, com exceção do sistema nervoso. Nessa imagem, o que eu estou mostrando é o infarto do miocárdio, onde as fibras musculares sofreram necrose, mas ainda mantêm o seu contorno básico. A necrose de caseificação, ou também chamada de necrose caseosa, é a transformação do tecido necrosado em uma massa friável e granulosa, parecida com queijo cottage. Ela é basicamente um coágulo de restos nucleares e citoplasmáticos, que muitas vezes são leucócitos mortos. Ela pode ser entendida como uma lesão mais crônica, que pode estar associada a lipídios bacterianos que são difíceis de degradar. Normalmente, nas partes mais centrais da lesão, ocorre uma calcificação distrófica. Um exemplo clássico disso é a tuberculose, que gera aquele granuloma clássico, e também a lesão causada por Corynebacterium em ovinos. A degradação tardia da parede das células desses agentes bacterianos causa um foco de necrose caseosa, que é circundado por células granulomatosas e envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, formando um granuloma clássico. Em aves e répteis, esse tipo de necrose é bastante comum, por conta da degradação lenta das áreas necróticas. Temos que lembrar que as aves e os répteis eles não possuem os neutrófilos, eles possuem um outro tipo de célula que é equivalente, os heterófilos. Os seus heterófilos são pobres em mieloperoxidases, quando comparado aos neutrófilos dos mamíferos, então o tecido demora para se liquefazer. A necrose liquefativa, ou também chamada de necrose de liquefação, é vista normalmente no sistema nervoso central. Diferentemente de outros tecidos, a hipóxia no sistema nervoso central gera uma dissolução enzimática rápida do neurófilo, pois o tecido nervoso não possui um tecido conjuntivo para sustentá-lo, e o resultado disso é uma cavidade preenchida por restos lipídicos e líquido. Em outros tecidos, a infecção por bactérias piogênicas leva a uma liberação de enzimas pelos leucócitos acumulados e ocorre a formação do pus, ou seja, forma um abscesso, que é nada mais do que um tipo de necrose liquefativa. Caso o abscesso fique muito tempo no local, a condensação do pus faz com que ele se torne caseoso. Um outro tipo de necrose que veremos aqui é a necrose gangrenosa. Ela apresenta como uma lesão inicial a necrose coagulativa. Existem 3 tipos de gangrena: a gangrena seca, a gangrena úmida e a gangrena gasosa. A gangrena úmida é uma área de tecido necrótico, normalmente necrose coagulativa, que passa por uma degradação liquefativa de bactérias saprófitas, que causam a putrefação. Ela pode ser decorrente de um infarto de uma extremidade, de uma alça intestinal, dentre outros, por conta da falta do fluxo sanguíneo. Então esse tecido que sofreu a falta do fluxo sanguíneo morre e é contaminado por bactérias saprófitas, que começam a degradá-lo. Macroscopicamente, o tecido afetado se torna macio, úmido e com uma coloração castanho-avermelhado a enegrecido. Se houver produção de gás pelas bactérias, o tecido fica com odor pútrido e acúmulo gasoso. Com o tempo, se o animal não morrer por toxemia, esse tecido afetado se desprende e se separa do tecido normal. Na microscopia, o que a gente observa é uma necrose coagulativa com presença de bactérias, mas esse tecido também pode estar liquefeito. A gangrena seca é a necrose de coagulação decorrente de um infarto que é seguida pela mumificação do tecido. Normalmente isso acontece em extremidades, como membros, orelhas, cauda e úbere. Ela pode ser causada pela ingestão de toxinas e pelo frio. Nesse tipo de necrose ocorre uma depressão de água e isso leva à mumificação. Esse tecido seco não fornece um ambiente favorável para a proliferação de bactérias. Na macroscopia, podemos observar um tecido seco, retraído, marrom ou enegrecido, podendo também se desprender.
A gangrena gasosa acontece também por proliferação bacteriana, que produz toxinas no tecido necrosado, mas diferente da úmida, são bactérias anaeróbicas, como os clostridiums, por exemplo. As bactérias são introduzidas por um furo no músculo ou no subcutâneo, o que gera um ambiente anaeróbico para o seu crescimento. Os tecidos afetados são avermelhados ou enegrecidos, com bolhas de gás e exsudato líquido, podendo até mesmo ser sanguinolento. Microscopicamente, há uma necrose de coagulação dos músculos e presença de um exudato serosanguinolento. Por fim, eu vou falar de um outro tipo de necrose distinto que não foi mencionado antes, a necrose gordurosa. A necrose gordurosa ela pode ser dividida em 3 tipos: a necrose enzimática, a traumática e a necrose da gordura abdominal de bovinos. A necrose enzimática ocorre pela destruição da gordura da cavidade abdominal e adjacente ao tecido pancreático, devido a uma ação de enzimas pancreáticas. A traumática acontece quando o tecido adiposo é esmagado. Normalmente é vista no canal pélvico de novilhas em decorrência de distocia e no externo de bovinos, que ficam em decúbito. A necrose da gordura abdominal de bovinos tem causa desconhecida e é caracterizada por grandes massas necróticas de gordura no abdômen desses animais. Pessoal, esse foi o resumo das necroses em patologia geral. Não se esqueçam de deixar o like e até a próxima! É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!